Essa casa, pós-eleição, é a primeira sessão nossa e temos que, como a casa política que é, logicamente, fazer as nossas ponderações e reflexões. Eu não me contenho em poder estar aqui fazendo algumas considerações e ponderações acerca do resultado das eleições. Primeiro, a eleição estadual, na mesma linha do nosso partido, da nossa bancada. Quero desejar ao próximo governador que possa conduzir, deputado Márcio Monteiro, os destinos do nosso povo pelos próximos 4 anos, com sabedoria, com compromisso. E quero desejar êxito, que faça um bom mandato, com certeza. E, logicamente, para que possa fazer um bom mandato, vão ter aqui na Assembleia, principalmente, deputados vigilantes. A democracia é assim. E eu entendo que o papel da democracia é fundamental, até para poder fazer com que, efetivamente, o governo possa ter êxito. Bancada comprometida com os 44% dos eleitores desse Estado que confiaram no nosso projeto. E eu não acho que o Mato Grosso do Sul esteja dividido, como não acho que o Brasil está dividido. Nós apenas disputamos uma eleição em que praticamente metade da população votou em nós, mas com certeza absoluta. A grande maioria das pessoas que votaram no nosso projeto vão continuar tocando a vida e torcendo para que dê certo o próximo governo. Pode ter certeza disso. E nós, que exercemos um mandato, que temos uma função política importante, nós, mais do que a maioria da população, temos o dever de estarmos vigilantes. Não só os deputados de oposição, os deputados da base também, no sentido de ajudar a construir um grande governo, porque ninguém constrói governo sozinho. Não é o Reinaldo que vai fazer um grande governo, não é a Dilma, é um conjunto de forças e de pessoas, e aí estão inclusos os parlamentares também, tanto no nível estadual, federal. Né? Então, acredito que esse papel do parlamento do nosso Estado, ele é extremamente relevante, importante, e vai ser exercido, principalmente com a nossa bancada, por parte da nossa bancada, com essa consciência, né, da responsabilidade que nós também temos de defendermos aquilo que 44% da população do nosso Estado expressou nas urnas, que foi o pensamento de ter no nosso Estado um outro projeto. Perdemos as eleições, faz parte do jogo, óbvio. Ganhar ou perder faz parte do jogo, mas faz parte da nossa responsabilidade aqui nessa casa de, como disse os deputados que me antecederam, apoiar os bons projetos, mas estar totalmente à vontade para poder ser contrário àqueles projetos que nós entendemos que não são os melhores, e não só ser contrário, como também apresentar propostas alternativas àquilo que esteja sendo tratado nessa casa enquanto projetos apresentados pelo Executivo. Mas desejo boa sorte, que Deus ilumine todos nós, que nós consigamos fazer desses próximos 4 anos melhorar principalmente a qualidade de vida do nosso Estado, do nosso povo, que é o que todos nós queremos e buscamos. No plano nacional, senhora presidente, eu quero fazer aqui uma seguinte reflexão. Primeiro, que essa eleição foi uma eleição extremamente disputada, mas também diferente em vários aspectos. Nós tivemos uma ação e uma atuação nas redes sociais como em nenhum outro momento na nossa história. Em outro momento as eleições foram tão debatidas nas redes sociais, a internet tão usada como instrumento de convencimento do que nessas eleições. Mas também nós não tivemos em nenhuma outra eleição na nossa história a mídia sendo utilizada como cabo eleitoral de um projeto como nós tivemos nessa eleição. A mídia brasileira, a grande mídia de uma maneira geral, foi vergonhoso o que foi feito. Só faltou dizer o seguinte: nós somos 45, esse é o projeto das grandes emissoras de televisão, de rádio, de jornal, das revistas, do judiciário. Tentaram de tudo, de todas as maneiras.
Eu nunca vi uma eleição dessa maneira na história do nosso país. E aí, senhora presidente, é isso que dá um valor maior ainda à vitória que nós tivemos no plano nacional. Contra tudo e contra todos. Contra tudo e contra todos. Contra a Globo, contra os grandes jornais, contra uma grande parte do judiciário, contra o Reinaldo, contra o Neymar, contra o Romário, contra o boato que o doleiro tinha morrido no dia da eleição, contra a Veja dizendo que a Dilma e que o Lula sabia disso, sabia daquilo, contra a fábrica de boatos, contra o desespero, contra isso, contra, ganhamos as eleições. Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu, vamos tirar o chapéu. Que força que tem esse projeto. Que força que tem esse projeto. O senhor Porque o que concede uma deixa, parte... já vou conceder, deputado. Porque o que me deixa mais impressionado com isso, senhora presidente, é que com todos os movimentos contrários que foram feitos, tentando-se inclusive atribuir, porque ganhou eleição, porque no Nordeste, porque o Bolsa Família, isso é querer empobrecer um debate de quem não está vendo a transformação política e o aumento da consciência política e de cidadania do nosso povo. Esse é o outro lado. Toda a grande maioria, todos que votaram, tinham consciência, não é a Bolsa Família, é o projeto diferente que tem mudado o nosso país, que tem problemas, precisa ser aperfeiçoado, com certeza. Ninguém em nenhum momento, e esse foi um debate desleal durante a campanha, porque a corrupção, eu nunca vi em nenhum momento ninguém defendendo corrupção, em nenhum momento não vi. A presidenta Dilma, o ex-presidente Lula, o PT, os outros, ninguém. Todo mundo é contra a corrupção e quer combater a corrupção. A maturidade do nosso povo se dá no momento que todo mundo entende que não tente colocar o PT como o inventor da corrupção, porque não é o PT. Nosso país é um país que tem história, desde que Cabral pisou pela primeira vez aqui, de corrupção. E a grande diferença e o debate que foi feito e que a maioria enxergou é que esse governo abriu a oportunidade para que essa questão da corrupção fosse debatida, fosse investigada, viesse à tona, como nunca veio em nenhum outro momento do nosso país. Essa mensagem foi entendida, por mais que tentassem jogar a pecha e colocar o PT como o inventor da corrupção no nosso país. Não funcionou. Eu acho que essa é a grande mensagem da eleição. É principalmente, deputado Márcio, principalmente os mais poderosos, os banqueiros, tiveram vários bancos aqui patrocinando candidaturas, todo mundo sabia disso. Os grandes meios de comunicação, os mais poderosos empresários desse Estado, todos que lançaram mão de absolutamente tudo. E essa é a grande mensagem da eleição. Não conseguiram ganhar as eleições. Vai continuar o nosso projeto. Então, essa avaliação, deputado, mas já vou conceder a parte para Vossa Excelência, essa avaliação também tem que fazer parte. Não é a avaliação falar que o Brasil foi dividido e quem ganhou a eleição, a Dilma ganhou porque o Nordeste. Eu vi coisas. Aliás, um aspecto positivo da eleição das redes sociais, principalmente, deputado Márcio, é a gente perceber até que ponto que vai o preconceito de muitas pessoas que acabam se expondo, principalmente nas redes sociais. Até que ponto que vai a pequenez de algumas pessoas. Dilma ganhou porque o Nordeste votou na Dilma, como se o voto do Nordeste, deputado Tetila, fosse um voto menos qualificado. Como se o voto do Nordeste valesse menos. O que elegeu a presidenta Dilma foi o voto de todos os brasileiros, inclusive de 43% dos sul-mato-grossenses que votaram na presidenta Dilma. Inclusive, com de mais de 8 milhões de votos que teve em São Paulo, que foi aonde o PSDB teve, um dos estados que o PSDB teve uma vitória mais expressiva. Foi o voto de todos os brasileiros. Foi o voto de todos os brasileiros, sim. Então, querer diminuir,
querer dizer que o Brasil está dividido é uma mentira, porque o Brasil não está dividido. Mato Grosso do Sul também não está dividido. Nós temos um percentual do eleitorado, principalmente o PT, que sempre foi simpatizante do nosso partido aqui no nosso estado. E que dessa vez nós não conseguimos convencer todo mundo desse percentual. Uma parte desse percentual, que é simpatizante ao nosso partido, dessa vez preferiu o PSDB. E aí? Tudo bem. Nós não fomos competentes nesse sentido. No plano nacional, nós fomos competentes e ganhamos as eleições, porque esse percentual que decide a eleição, que não é diretamente ligado nem ao projeto nosso, nem ao projeto do PSDB, decidiu, no plano nacional, a continuidade do nosso projeto, elegendo a presidenta Dilma. Pois não, deputado Márcio. Deputado Amarildo, agradeço a oportunidade, a parte que Vossa Excelência me dê, e acho que tem, não sei se na sua interpretação ou na minha, existe aí um equívoco. É quando, pelo menos na minha análise, quando nós estamos falando que o Brasil está dividido, no sentido de que, se nós olharmos o mapa, a geografia do nosso país, nós sentimos que o Nordeste, Norte e Nordeste, de uma forma majoritária, ou quase que 100%, deu as eleições favorável à presidente Dilma, a reeleição dela. E o Centro-Sul do país, o inverso. Então, geograficamente, eu não estou falando de classe social, até mesmo porque nós temos estados do Nordeste extremamente industrializados. O que eu acho que deve estar acontecendo, e aí eu penso que a bancada do PT do Estado tem uma responsabilidade em nos ajudar. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul é o estado da federação que menos recurso repasse voluntário da União teve. Eu vejo a discriminação nesse sentido. Eu vejo que o governo federal anda atendendo, e não estou falando só das bolsas, porque concordo quando o deputado Tetila coloca aqui que os programas sociais, em números, São Paulo é muito maior, e eu não tenho dúvida disso. Eu acho que o que eu penso é que São Paulo deveria ser o menor, porque é um estado mais promissor, mais rico, mais industrializado, e o que eu entendo é que está tendo aí uma descompensação nas políticas do governo, até de investimento. O Mato Grosso do Sul é o patinho feio do Brasil no que se refere a repasse voluntário de recursos, de investimento da União aqui no nosso estado. Nós não temos grandes projetos do nosso estado, ficaram sempre nos projetos. As ferrovias, a hidrovia, enfim, todas essas questões que são de âmbito nacional, até de energia. Nós estamos à beira de um colapso de energia por conta do setor no Brasil que está extremamente sacrificado. Então, o que eu penso é o seguinte, que o norte e o nordeste do país está extremamente atendido pelas políticas do governo federal. E o centro-sul do país demonstrou claramente que está desejando muito a desejar, está deixando muito a desejar. O que não estou falando com relação às bolsas, isso é o senhor que está falando, aos programas sociais. Eu não vejo só isso, não. Eu vejo o Brasil como um todo. Eu vejo o Brasil como um todo, sabe? E todas as classes sociais. Até mesmo porque, se fosse da forma que Vossa Excelência coloca, já concluo, senhora presidente, se fosse da forma que Vossa Excelência coloca, nós não teríamos esses programas sociais no nosso estado, em Goiás, no Paraná, em São Paulo, porque, enfim, eu creio que o que está havendo aí é um equívoco ou talvez até uma conveniência de levar para esse caminho, porque eu não entendo que seja essa a questão. Eu acho que a questão é o seguinte, ações do governo federal no centro-sul do país ou no norte e nordeste do país. Elas precisam ser mais equilibradas. Era isso, senhor deputado. Obrigado pela oportunidade. Deputado Márcio, as ações do governo federal aqui no nosso estado, o senhor deve ter números diferentes dos nossos. Falar que não teve investimento do governo federal no Mato Grosso do Sul não é faltar com a verdade. Não é verdade, Vossa Excelência sabe disso. O governador André Putinelli, durante 8 anos, ele ficou, primeiro que a Dilma era noiva,
por reconhecimento ao apoio do governo federal, era a noiva cobiçada. Depois, agora, dizendo que ia apoiar, mas não acabou apoiando absolutamente nada, mas também por não ter argumentos em função de todo o apoio que foi dado ao nosso Estado durante esses 8 anos pelo governo federal. Então, os números que Vossa Excelência tem não são os números que nós temos e não são os números que o Brasil tem. Concordo com Vossa Excelência que nós temos que trazer mais recursos, o governo federal tem que olhar mais, nós temos que cobrar, e nesse ponto, principalmente, a bancada do nosso partido é importante, porque o partido de Vossa Excelência é um partido de oposição. Mas nós não queremos oposição para prejudicar o Estado. O senhor pode ter certeza absoluta que nós vamos ser parceiros nesse sentido. Agora, não é verdade que o governo não tenha investido. Acontece, deputado Márcio, que governo é para governar para todos. E para governar para todos, inclui, inclusive, governar para todos os estados e regiões brasileiras. O Nordeste é brasileiro. Aliás, esse país começou pelo Nordeste, não foi pelo Sudeste, nem pelo Sul. Foi lá que o país começou. E o Norte, todos, nós somos uma federação. Agora, é que nem uma mãe. Deputada Mara, Vossa Excelência que é mãe. Se a senhora tiver 4, 5 filhos, e um tiver tendo a necessidade premente de ter mais atenção, mais carinho, ou seja o que for, se tiver que dar mais comida ou qualquer coisa para para você manter o equilíbrio entre todos, você vai dar. Porque se você der a mesma coisa para todo mundo, você vai estar sendo injusto com os mais fracos. E essa foi a opção que o nosso governo fez. Nós estamos, deputado Márcio, corrigindo uma distorção e uma injustiça histórica cometida contra o povo do Nordeste no nosso país. Aquela região sempre foi esquecida ao longo da história, desde que esse país é país. Gostaria de uma parte de novo, acho que... Já vou ceder. Desde que esse país é país, aquela região sempre foi extremamente esquecida. Eu sou de uma geração, aqui a grande maioria que todo mundo sempre ouviu falar da seca do Nordeste, da indústria da seca do Nordeste, dos retirantes, do pau de arara, dos nordestinos. Essa foi a política que imperou no Brasil durante todos esses anos. Nós estamos invertendo essa lógica, dando um equilíbrio maior a essa federação. No Nordeste não vai virar São Paulo, mas diminuir as desigualdades do Brasil em relação aos outros países do mundo, para nós é importante. E diminuir as desigualdades regionais também é importante. Nós temos que fazer isso. Concordo com Vossa Excelência, quando Vossa Excelência fala que nós temos que, no caso do nosso Estado, sermos mais firmes e cobrar mais ações do governo federal nesse sentido. Nesse aspecto, tenha em nós um parceiro. Tenha na nossa bancada, tenha em nós um compromisso, porque nós somos comprometidos com o nosso Estado, com certeza absoluta. Mas não dá para não fazer uma análise contextual, abrangente, do nosso país como um todo. E os efeitos que essa política, deputado Márcio, embora muitas vezes agrade mais a alguns e menos outros, mas essa política do ponto de vista geral, de um país que quer se tornar grande, que quer abandonar de vez os piores indicadores sociais, acabar com a fome, com a miséria, com a pobreza, com o analfabetismo, com a mortalidade infantil, o governo que deu passos concretos nesse sentido foi o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, por isso que foi reeleito. O nosso projeto, deputado Márcio, com todos os ataques e com todos os problemas que teve, o nosso projeto foi aprovado. A maioria dos brasileiros aprovou o nosso projeto. Agora, concordo com Vossa Excelência, vamos lutar mais para que o Estado... Concordo e tenha em nós um parceiro nesse sentido. Mas eu estou aqui fazendo uma análise sobre a importância... E estou dizendo também, só para já passar a parte para Vossa Excelência, que essa análise da questão das cestas básicas, do Bolsa Família, não é uma análise minha, eu estou falando, comentando algumas ponderações feitas em redes sociais. E que mostra o despreparo, o egoísmo e muitas vezes a xenofobia, muitas vezes o preconceito, a intolerância que tem, infelizmente, ainda numa parte da nossa sociedade. Pois não. Deputado Amarildo, eu entendo que quando nós estamos falando, debatendo esse tema, eu entendo o seguinte, um Estado de São Paulo, cada vez mais aumentando os dependentes do programa social, ou seja, o estado que mais recebe programas sociais do nosso país, e sendo um dos estados, ou o estado mais rico da federação, tem alguma coisa que não está batendo bem nisso.
Eu penso que aí tem coisas que não estão funcionando. O senhor pega, vou falar do meu município de Jardim, que fui prefeito há 16 anos atrás. Jardim tinham 300, 400 famílias que recebiam programas sociais e um nível de desemprego baixo. Hoje tem mais de 1.000 e uma taxa de desemprego alto. Ou seja, alguma coisa está acontecendo nessa equação que não está certo. Sabe, nós não podemos computar enquanto mais melhor, nesse sentido. Então, eu vejo que alguma coisa está errada nisso. Então, na análise, na formulação dessas políticas, tanto de desenvolvimento quanto de investimento, nós precisamos ponderar e ver o que está acontecendo no nosso país. Porque não pode estados como São Paulo, como Paraná, como o próprio Mato Grosso do Sul, estar cada vez mais nessa dependência. E o Nordeste parece-me cada vez menos. Que bom que lá esteja acontecendo isso. Mas nós também precisamos equilibrar ou equacionar essa questão aqui. Então, nesse aspecto que eu entendo que as políticas públicas do governo federal, elas precisam ser equalizadas de uma forma que faça essa integração. Com relação aos investimentos aqui no Estado, nós não negamos de forma nenhuma que o nosso Estado recebe investimento. De maneira nenhuma. Nós sabemos do investimento que tem no nosso Estado. Conhecemos todos eles, Vossa Excelência conhece, nós conhecemos. O que eu estou dizendo é que, pelo que o Mato Grosso do Sul representa na federação, nós nos sentimos descriminalizados, sim. Porque tem estados com população muito menor, com estados com problemas sociais menores que o nosso e que tem sido generoso as ações do governo federal no que se refere aos repasses voluntários, a convênios e tudo mais. É nesse aspecto que nós estamos deixando para colocar bem claro. Então, é essa a expectativa nossa e é isso que eu queria deixar aqui bem claro para Vossa Excelência e para a população, aos ouvintes e os espectadores da TV Assembleia que nos assistem nesse momento. Era só. Deputado Márcio, não tenha dúvida do que se refere à defesa dos interesses do nosso Estado, do maior volume de recursos investidos, inclusive na área social, aqui para o Mato Grosso do Sul, é uma defesa que Vossa Excelência faz e que todos nós fazemos. Principalmente nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, que somos atrelados a esse projeto, que esse projeto foi implementado por nós, foi fortalecido por nós. Agora, com relação, deputado Márcio, aos investimentos feitos no Estado de São Paulo, talvez o governo federal esteja fazendo lá em São Paulo uma coisa que o governo do Estado não faz. Porque muitos estados têm investimentos na área social do governo federal, mas tem também investimentos na área social do governo do Estado. Aonde existe uma parceria mais fortalecida, aonde existe um entendimento por parte do governo que investir no social é fundamental para você desenvolver o Estado como um todo, com certeza essas parcerias têm sido mais exitosas e têm trazido resultados mais importantes para a população. Não me parece ser o caso do Estado de São Paulo, até porque não tem essa lógica. Mas, enfim, de qualquer maneira, esse investimento é um investimento extremamente importante. E aqui eu quero dar alguns dados para Vossa Excelência. Primeiro, que nunca ninguém defendeu no governo, no PT, ou seja, em qualquer lugar, Bolsa Família permanente para a população. Nunca. Eu gostaria, deputado Tetila, de morar num país que nós não precisássemos de Bolsa Família. Esse seria o ideal. Só que não é essa a nossa realidade. Nós temos que ter a mão do Estado, sim, para poder combater a desigualdade, que num determinado momento foi o Estado que criou e que aumentou e que fortaleceu. Então nós temos que desfazer esse caminho. O Bolsa Família já se mostrou um programa eficiente nesse aspecto. Nós não estamos saindo do mapa da fome à toa, deputado Márcio. Nós estamos saindo porque teve investimentos pesados nesse sentido. Nós precisamos fazer com que o Bolsa Família, ele vá até um determinado momento e ele comece, na verdade, a acabar. Eu também acho que o Bolsa Família tem que chegar num determinado momento, não tem que existir mais. Mas enquanto ele for fundamental para fazer a diferença na vida de uma família, para garantir a alimentação e, principalmente, garantir que os filhos dessa família frequentem a escola,
e dessa maneira nós darmos um rumo e um norte diferente na vida dessas pessoas, eu penso que ele é sim um programa importante e transformador. E os seus efeitos à sociedade brasileira, por mais que alguns não queiram, por mais que alguns se achem injustiçados, o efeito para a nossa sociedade como um todo são os melhores. O programa Bolsa Família é um programa recomendado pela ONU, premiado pela ONU, reconhecido internacionalmente. Concordo que mecanismos precisam ser aperfeiçoados. Deputado Amarildo Cruz, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Eu vou ouvir 1 minuto, deputado Tetila, e já encerro, senhora presidente. Só para dizer rapidamente que essas discussões, a gente, quando teve a oportunidade de estar na Universidade de São Paulo durante quase 3 anos, ali se travava um grande debate a respeito do equilíbrio das estruturas regionais. Orlando Valverde, Absaber, o próprio Darcy Ribeiro também deu uma grande contribuição nesse sentido. Todo aquele esforço, né, dos grandes brasilianistas, toda a vida defenderam a necessidade de se justamente investir mais na região que mais necessitava, até porque a imagem do Brasil lá fora era uma imagem desgastada, desqualificada por causa daquele cenário que se via no Nordeste. Desequilíbrio. Né? As pessoas comendo ratazana, comendo tatu, comendo teiju, comendo palma, que é alimento para o gado. Cenas que a gente não vê mais hoje. E aquilo, então, era transmitido para todo mundo. É uma imagem horrorosa que realmente diminuía o Brasil no plano internacional. Então, é claro que os investimentos tiveram que ser feitos e foram feitos de maneira intensa. Foi a região que mais reduziu a mortalidade infantil, mais reduziu a mortalidade materna, que mais reduziu o analfabetismo e que está acabando gerações de gabirus, pessoas que não cresciam por falta de alimentação. O que era aquilo, né? Então, realmente, hoje, já pelos investimentos que foram feitos, ouvindo, inclusive, o clamor da intelectualidade dos grandes nacionalistas, né, brasilianistas, então se foi feito o que se fez. E o resultado está aí, a região, que é a segunda maior potência econômica do país, e com uma população que você vê. Quantas vezes fomos visitar as praias do Nordeste, aquelas favelas imensas, que eram um verdadeiro horror, que espantavam os turistas. Hoje não, está tudo urbanizado, o pessoal morando em predinhos de frente para o mar, que eram as pessoas que lidavam com a pesca, tudo urbanizado, tudo organizado. Apenas para informar o deputado Amarildo Cruz e o deputado Tetila que a Vossa Excelência, Amarildo, dispõe apenas de 1 minuto. Só para encerrar, naquilo que urbanizou todo aquele litoral nordestino, olha a potência turística que veio para aquela região. Hoje, o Brasil se orgulha de ter, no Nordeste, a maior indústria turística do nosso país. Obrigado. Obrigado, deputado Tetila. Senhora presidente, então quero aqui encerrar meu pronunciamento fazendo essas ponderações. Deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência falou aqui do Aloysio Nunes, eu lembrei de um detalhe. O senhor sabia que o Aloysio Nunes foi na época da ditadura, ele fazia parte do grupo do Marighella. Ele tem isso na biografia dele. E foi o PT que durante a campanha foi acusado de ser comunista, de querer virar uma nova Cuba, enfim. É o senador que Vossa Excelência falou. Bom, senhora presidente, quero agradecer então aqui a todos, fazer essa análise, mas quero fazer um agradecimento especial à militância do Partido dos Trabalhadores, ao senador Delcídio do Amaral, que de uma forma honrada disputou as eleições, e temos aí 45% praticamente dos votos do nosso Estado. Essa é a maior responsabilidade que nós temos de conduzir os nossos trabalhos aqui na Assembleia e no Parlamento Brasileiro, tendo em vista esse peso que nós temos no eleitorado sul-mato-grossense. Muito obrigado, senhor presidente.